Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais uma vez, resolvendo questões da UBFEP 2025, como preparatório para a UBFEP desse ano. Então, prova de nível B, para alunos de primeira e segunda série. Vou resolver a questão B6, tá bom? B6. Talvez eu resolva também a C2 desse vídeo ou em outro, que é o mesmo assunto. Bom, a questão B6 já coloquei aqui no meu caderninho e fala assim: ao estudar as reações entre substâncias, a química tem que lidar com pressão, volume e temperatura, grandezas físicas típicas de amostras gasosas. Essa correlação pode ser exemplificada pela reação tratada na figura ao lado. Ela inicia com um pequeno punhado de pó imerso em 3 mol de gás, no interior do recipiente, cujo êmbolo estava a 12 centímetros de altura. Devido à reação entre o pó e o gás, no final, o pó desaparece e o êmbolo do recipiente atinge 20 centímetros de altura, conforme a imagem ao lado. Sabendo que os valores da temperatura e da pressão no final são iguais aos iniciais, qual a quantidade total de gás no final da situação? Considere que os gases são ideais. Então, para resolver essa questão, a gente vai precisar do conhecimento de gases ideais, também chamado de gases perfeitos. E transformações gasosas. Isso daqui é no âmbito da termodinâmica. Termodinâmica é uma área meio que incomum entre física e química que busca entender o comportamento térmico seja envolvendo temperatura, calor, certo? Da matéria, né? Por exemplo, por que algumas coisas quando aquece vira líquido, quando aquece vira gás, quando resfria vira líquido, quando resfria vira sólido, ou por que se aumentar a temperatura o sal se dissolve melhor, enfim, tá bom? Então, pense em um gás. Vamos modelá-lo como um gás ideal. Então, para entender, vamos usar esse modelo de gás ideal. Então, é um modelo, tá bom? Então, qual é a ideia? Você tem um recipiente e o gás, ele preenche todo o recipiente, tá bom? Então, o volume vai ser sempre o volume do recipiente. E esse gás a gente vai pensar sendo composto por várias partículazinhas. Cada partícula funciona como uma bolinha, como se fosse um gás monoatômico. Como se fosse um gás nobre. Tá bom? Mas a gente vai pensar nessas partículas do gás como pontinhos. Não vamos pensar como bolinhas. Tá bom? Isso porque o volume efetivamente ocupado só pelas moléculas do gás é desprezível em comparação com o volume de todo o recipiente, tá bom? Então, as moléculas serão tratadas como pontos, ou seja, como partículas, tá bom? Isso significa que sempre há uma distância grande entre duas moléculas vizinhas, tá bom? O espaço livre é muito grande, tá bom? Bom, nesse contexto, né, o modelo de gás ideal, ele se aplica bem, né? Ele se aplica bem a situações com temperatura alta e pressão baixa, tá bom?
Porque são situações em que você está longe de fazer uma mudança de fase. Que no caso seria de gás para líquido, né? Lembre lá do diagrama de fases que a gente vê em química, né? Então, pressão contra a temperatura. Em geral, o diagrama de fases tem essa aparência aqui. Deixa eu colocar de um jeito que não cubra o texto. Então, em geral, o gráfico tem essa cara aqui. Então, aqui seria sólido, líquido, vapor. Essa curva acaba aqui em um ponto. E dessa ponta para frente é gás, né? Que qual é a ideia? Enquanto você está aqui, você pode passar de vapor para líquido só aumentando a pressão. Agora aqui não, se você aumenta a pressão, não passa para líquido, né? Então, esse modelo se aplica bem para essa região aqui, tá bom? Onde a temperatura é alta e a pressão é baixa. A gente está longe dessa linha de mudança de fase, tá bom? Bom, o estado termodinâmico, ou simplesmente estado do gás, ele vai ser descrito pela temperatura, a gente vai chamar de T, sempre pensando em Kelvin, a pressão, o volume e o número de mols. Então, essas serão as variáveis de estado, né? As variáveis que descreverão o estado termodinâmico do gás. Todo o resto, condutividade térmica, solubilidade, serão, né, coisas que dependerão disso, né? E essas quantidades estão relacionadas entre si. Por exemplo, você pega uma panela de pressão, né, bota lá água e bota lá no fogo lá para fazer o seu feijão. Então, o recipiente está vedado, o volume está fixo. O que você percebe? Que aumentando a temperatura, aumenta a pressão, né? Ou, sei lá, quando ocorre uma reação química, né, que muda esse número de mols. Enfim, o como essas grandezas se relacionam, como essas grandezas se relacionam, né? Aí no modelo de gás ideal é a equação de Clapeyron. Acho que é com C. Clapeyron. Deixa eu procurar aqui em algum lugar. Se é com Y, se é com I. Enfim, acho que é Clapeyron que chama. Isso, Clapeyron. Clapeyron. Então o Y é assim, é. Clapeyron. Que é a equação dos gases ideais. Essa equação, historicamente, foi obtida experimentalmente. Certo? Lá, 1600 e lá vai, 1700 e lá vai, por aí, certo? E também foi obtida, teoricamente, a partir da mecânica
de Newton e teoria cinética dos gases, que é um assunto que, em geral, não se dá muito tempo de falar no ensino médio. Então, dá para obtê-la tanto experimentalmente como teoricamente. Então, a física por trás é bem feita, né? Basicamente, ela relaciona o seguinte. A pressão vezes o volume dividido. Na verdade é o seguinte. Em qualquer transformação gasosa, a quantidade PV sobre NT é fixa. Então, esse PV sobre NT é igual a uma constante. E essa constante deram o nome de R, que é a constante universal dos gases. Tá bom? O valor dela vou pegar aqui que de cor tem várias unidades, eu me atrapalho. O valor desse R é 8,31. Aí você vê pressão, volume, mol, temperatura. Então a pressão no SI é em Pascal, certo? O volume em metro cúbico, o número de mols em mols e temperatura em Kelvin. Só que esse Pascal vezes metro cúbico, isso é a mesma coisa que, pensa assim, isso vai ser, o Pascal é o Newton por metro quadrado vezes metro cúbico. Então isso aqui vai dar Newton vezes metro, que é o Joule. Então isso aqui é a mesma coisa que a gente estivesse pensando assim, Joule por mol vezes Kelvin, tá bom? E às vezes, a depender do contexto, é comum usar esse R em outra unidade. Então, tem uma unidade aqui, que ele é 0,082, pensando a pressão em atm, o volume em litro, e novamente aqui, mol e Kelvin, tá bom? Então, essa equação, frequentemente, ela é escrita com a seguinte cara. PV igual a NRT, ou RNT, certo? Em geral, ela é escrita assim, né? Pronto. Então, problemas de situação, né? Problemas de transformação gasosa são resolvidos dessa forma, né? Então, numa transformação gasosa, o que acontece? Esse PV sobre NT é fixo, é igual a R. Então, se você tiver uma situação 1, P1, V1, N1, T1, isso vai ser a mesma coisa, né? Vai dar o mesmo R que se fosse numa situação P2, V2, N2, T2, tá bom? Claro que aqui é pensando no gás ideal. E no âmbito de gás ideal, você pode ter gases diferentes, sei lá, hélio, neônio, xenônio, tudo isso vai dar o mesmo gás ideal. Então esse R aqui, ele não depende da espécie, né? Ou seja, do tipo de gás, já que todos eles serão modelados, né, como gás ideal. Então, mesmo que você tenha uma reação que um gás vire outro, ainda assim a nova situação vai ser modelada por uma mesma PV igual a nRT, porque o R é o mesmo. Então, nesse sentido, esse R é universal, certo? É claro que se você for abaixando a temperatura ou aumentando a pressão, aí você já estará mais próximo dessa linha de mudança de fase
e essa equação vai ficando pior e ela terá de ser corrigida. Mas no contexto do ensino médio, a gente para aí no gás ideal, tá bom? Pronto, então é só isso que a gente vai precisar para resolver essa questão, tá bem? Então, vou copiá-la aqui embaixo para a gente fazê-la, né? Para a gente resolvê-la. Então, vamos lá. Bom, então, aqui uma transformação gasosa, né? Aqui a situação inicial e aqui é a situação final, tá bom? Então, vamos lá. No início, o que temos? Bom, ela inicia com um punhado de pó imerso em 3 mol de gás. Então, o número de mols no início é 3 mols. No interior do recipiente, cujo êmbolo estava a 12 centímetros de altura. Então, essa altura inicial aqui é de 12 centímetros. Devido à reação entre o pó e o gás, bom, é claro que o volume do pó é desprezível, né? No final, o pó desaparece e o êmbolo atinge 20 centímetros de altura. Então, nessa situação aqui final, a altura do êmbolo aqui no fim é de 20 centímetros, tá bom? Sabendo que os valores de temperatura e da pressão no final são iguais aos iniciais, então a pressão aqui que valeu no início, vou chamar aqui de P, vai ser o mesmo valor de P na pressão final. E o mesmo volume, perdão, e a mesma temperatura que for no início, vou chamar aqui de um T, vai ser a mesma temperatura no final. Então o P e o T são fixos, né? Qual a quantidade total de gases no final da situação? Então queremos o NF. Tá bom? Então veja, ocorre uma reação química, né? O tipo do gás vai mudar, porém, qualquer tipo de gás a gente está modelando pelo gás ideal. Então o R daquele nRT vai ser o mesmo, tá bom? Então, para resolver isso daqui, temos uma transformação gasosa. Então o caminho é P1, V1, N1, R1, perdão, N1, T1 vai ser igual a P2, V2, N2, T2. Pronto. Porque isso daqui é o mesmo R, que é universal. Então, mesmo que haja reação química que mude o tipo de gás, todos eles modelaremos por pelo mesmo R, tá bom? Pela mesma equação com o mesmo R. Agora veja, quanto ao volume. O cilindro vai ter aqui uma área da base e uma altura. Então, esse volume vai ser a área da base vezes a altura, tá bom? Então, a informação da altura nos dará a informação do volume, tá bom? No caso aqui da questão, temos o seguinte: pressão e temperatura estão fixos, né? No sentido de que o P1 é igual ao P2 e o T1 é igual ao T2, ou se preferir, pense assim, o início, situação 1, e o final, situação 2. Então, esse NI, enfim, né? Você pode pensar aqui também do tipo assim, P início, V inícios, N inícios, T início. E aqui final, 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 como preferir, tá bom? Então, como isso aí, né, P1 igual a P2, T1 igual a T2, então esse P cancela com esse e esse T cancela com esse. Então, isso vai implicar o seguinte, V início está para N início, assim como V final está para N final. Tá bom? Bom, como é o N final que a gente quer, então vou trazê-lo aqui para o lado de cá, né? E esse VI vai para lá. Então o NF vai vir para cá multiplicando. E do lado direito
teremos o VF, que já estava, e esse VI vai para lá dividindo, né? Como é esse NF que a gente quer, eu vou pegar esse NI e vou jogar para lá. Então, o NF será o NI que vai para lá, vezes essa razão entre os volumes. O volume final e o volume inicial. Pronto. Agora é só substituir os valores aqui dentro. Agora é só substituir. Né? E lembrando que o V vai ser a área da base vezes a altura. Né? Então, ó, o número de mols no fim será o número de mols no início, que é esses 3 mols aí. 3 mol. O volume final é a área final, né, a área vezes esse H final. Então, o volume final vai ser a área da base vezes os 20 centímetros. E o volume inicial é a área da base vezes os 12 centímetros. Pronto. A área da base cancela, centímetro com centímetro cancela. Ó, 12 dividido para 3 é 4. 20 quartos é 5. 5 mol. Então, o número de mols no fim será de 5 mol. Tá bom? Então, olhando aqui as opções, 5 mol é o item B. Né? Vamos ver lá o gabarito rapidinho. Pronto. Um gabarito aqui rapidinho. Que não está tão rápido assim. B6, item B. Tá bom? Vou aproveitar o embalo para resolver aqui a questão C2. Porque é bem semelhante. Tá bom? Então aproveito que eu já expliquei o assunto necessário nesse vídeo e já faço logo o C2, que aí vai ser 2 coelhos com tiro só. Tá bom? Vou colocar aqui rapidinho. Bom, a questão fala assim. Usualmente a química tem que lidar. Melhor colocar aqui embaixo. Já está sem caber. Usualmente a química tem que lidar com pressão, volume, temperatura, grandezas físicas típicas de amostras gasosas, como na reação apresentada na figura. Ela inicia com um pequeno punhado de pó imerso em 0,8 mol, 8 décimos de mol de gás. Então já mudou os valores aqui. Né? No interior de um recipiente cujo êmbolo estava a 8 cm de altura, todos a 300 Kelvin. Devido à reação entre as amostras, o pó vai desaparecendo. No momento que o pó desapareceu por completo, o êmbolo do recipiente estava a 24 cm de altura e o gás atingiu 400 Kelvin de temperatura. Sabendo que a pressão final é igual à pressão inicial, qual a quantidade de gás no final da situação? Também é parecida, né? Temos aqui uma situação 1, que é o início, e uma situação 2, que é o fim. Né? Então, as informações que temos aqui. O início. Então, no início, 8 décimos de mol de gás. Então, o N1 é 0,8 mol. O êmbolo está aqui na altura H1 de 8 centímetros. E com a temperatura T1 de 300 Kelvin.
Aí devido à reação, papapá, popopô, teremos a situação final, né? Então a situação final é um N2, que a gente não sabe quanto que é, né? Que é o que a questão quer saber. Um H2, que é de 24 centímetros. Um T2, que é de 400 Kelvin. Tá bom? E a questão fala o seguinte, sabendo que a pressão final é igual à pressão inicial, então o P1 é igual ao P2, né? Então, novamente, é uma situação de transformação gasosa, né? E aí, problemas de transformação gasosa, né, que resolve isso daqui. P1T1 sobre N1V1 é igual a P2T2N2. Me atrapalhei aqui. Desculpa aí. Então vamos lá. O que resolve esse aqui é P1V1 N1T1 igual a P2V2 N2T2. Isso daqui é o R. Como esse R é universal, né, então, mesmo havendo a reação química, é o mesmo R, é a mesma equação, tá bom? Só que veja, como o P1 é igual ao P2, então nesse caso, a gente pode cancelar esses P's, né? Porque temos aqui P1 igual a P2, tá bom? Então com isso, a equação vai ficar assim, V1 sobre N1T1 igual a V2 sobre N2T2. Então veja, é esse Nzinho que a gente quer, né? Que é o N2. Então dá para simplesmente inverter, né? Veja, se você tiver 1 sobre x igual a 3 meios, então é óbvio que o x sobre 1 vai ser igual a 2 terços. Então pode inverter cada lado. Então vou inverter o segundo membro, teremos N2T2 sobre V2. E do outro lado, N1T1 sobre V1. Pronto. Agora é só pegar esse V2 e jogar para lá multiplicando, e esse T2 jogar para cá dividindo. Então o N2, que é o quem eu quero, né, vai ser N1T1 sobre V1, não mudei. O V2 agora vai aparecer no numerador, multiplicando, e o T2 vai aparecer agora no denominador, né? Então isso aqui vai ficar uma coisa só. Pronto. Agora é só substituir os valores. Então ficará assim, N2, vamos lá. Aí o N1 foi esse 0,8. Então N1, 0,8 mol. O T1, que 300 Kelvin. Aí agora o V2. Bom, o V2 é aquela mesma ladainha, né? O volume vai ser a área da base vezes a altura, né? Então, esse V2 será a área da base vezes a altura 2, que é os 20 centímetros. Perdão, 24. 20 era na outra questão. Sobre, agora eu vou olhar aqui o denominador, V1T2. Então, o V1 vai ser a área da base vezes o H1, que é esses 8 centímetros aí. E o T2, 400 Kelvin. Então, T2, 400 Kelvin. Pronto.
Vamos lá. Essa área da base cancela com essa, centímetro cancela com centímetro, Kelvin cancela com Kelvin, né? Esse 300 é 3 vezes 100, o 400 é 4 vezes 100. Pronto. Então agora aqui já dá pra gente pensar um pouco. Né? Bora lá. O N2, ó, 0,8 para 8, isso é a mesma coisa que um décimo. Pronto. Aí agora sobrou quem? Sobrou no numerador 3 vezes 24. E no denominador o 8 já foi embora, só sobrou o 4. Né? Porque já fizemos aqui o 0,8 com o 8. Deu esse um décimo. 300 virou 3. 3 vezes 24 está aqui. O 8 já foi embora. 4 vezes 100, só sobrou o 4. E de unidade, cancelou tudo, só sobrou o mol. Tá bom? Ó, 6 vezes 4, 24. Então 24 para 4 vai dar 6. Tá bom? 3 vezes 6, 18. Então vai ficar 18 décimos de mol. 18 décimos é 1,8 mol. Então a resposta é para ser 1,8 mol. Item B, vamos agora lá só conferir o gabarito. E pronto aqui. Questão C2. Questão C2 aqui é letra B também. Pronto, então com isso eu encerro esse vídeo sobre as questões que envolveram transformações gasosas. Aquele abraço.